Estamos no Chiado, que hoje faz parte do centro de Lisboa, mas nem sempre foi assim. A cidade não começou aqui, começou à vista deste espaço, no morro onde estava, na colina onde está o Castelo de São, hoje chamado Castelo de São Jorge. Aí deve ter havido um castro lusitanos, ou dos povos que aqui viveram no segundo e no primeiro milénio antes de Cristo. E depois, porque o rio é um rio extraordinário, com um estuário fundamental na navegação ao longo, contornando a Península Ibérica, aqui se foram chegando gregos, fenícios, que já cá estavam pelo menos desde o século VII a.C., e acabaram de fundar aqui uma cidade junto ao rio, em articulação com os povos locais que estavam no castelo, na zona do castelo. Ora, esta importância de Lisboa, Lisboa é a ligação entre o Atlântico Norte e o Mediterrâneo, é a última cidade, ou a primeira, conforme o sentido da viagem, cidade mediterrânica, foi sempre muito importante no contexto da dominação da Península Ibérica. O nascente reino de Portugal ambicionou rapidamente obter esta rainha dos rios e dos mares. E Dom Afonso Henriques, consolidando a sua autonomia e independência depois da vitória de Ourique em 1139 e depois de se entender com o seu primo Afonso VII de Leão e Castela em 1143, aproveitando a fragilização do Islão peninsular, avançou pelo Vale do Tejo e conquistou na primavera de 1147 Santarém. Faltava Lisboa. E a cidade foi cercada e o cerco durou 5 meses, tendo Dom Afonso Henriques aproveitado a passagem e a consequente ajuda de uma esquadra de cruzados que iam acompanhar ou iam participar na segunda cruzada à Terra Santa. Aliás, o grande feito para a cristandade da segunda cruzada foi a conquista de Lisboa, não teve nenhum efeito positivo do ponto de vista dos cristãos na Terra Santa, e portanto a grande conquista da cristandade na segunda cruzada foi a conquista de Lisboa. Ora, a conquista de Lisboa foi o cerco da colina do castelo e do bairro daquilo que nós hoje sabemos que é o bairro de Alfama. Dom Afonso Henriques estaria acampado na zona do que é hoje a Colina da Graça. E aqui, onde nós estamos hoje, no centro de Lisboa, estavam as forças sitiantes de Lisboa, particularmente o acampamento dos Cruzados. E onde está a Igreja dos Mártires, apareceu então, fundada nesse ano, de 1147, durante os 5 meses do cerco, foi aí criada uma pequena ermida, onde era venerada uma imagem de Nossa Senhora trazida pelos próprios Cruzados. É aí que começa a história desta igreja, associada, portanto, ao rei fundador de Portugal, que a visitou, que aqui esteve, por aqui passou e que aí terá rezado também. A igreja ganhou o nome dos mártires, curiosamente, porque, de uma forma que hoje nós não associamos, não fazemos esta associação, mas como nós sabemos, os muçulmanos continuam a fazer, aqui os mártires não são pessoas que morreram alguns pelo mundo fora a proclamar a fé cristã, foram os cruzados, ou os portugueses, que morreram durante o cerco de Lisboa. Porque aqui foi também localizado, junto à ermida, um dos cemitérios onde os homens que foram morrendo em combate, enquanto a guarnição muçulmana resistia ao cerco e às investidas de Dom Afonso Henriques e dos seus aliados, os que morriam tinham que ser enterrados, e foi aqui. Porque aqui onde nós estamos, hoje centro da cidade de Lisboa, era uma zona distante, tínhamos toda a baixa da cidade que estava também desocupada na altura e que podia ser usada a distância, os muçulmanos estavam longe, e aqui vivia-se tranquilamente numa das zonas onde viveram durante meses os sitiantes de Lisboa. A Igreja dos Mártires, como ela é hoje, é o resultado da reconstrução depois da ruína do terremoto de 1755, mas a igreja que ruiu também já não era a pequena capela construída no tempo de Dom Afonso Henriques, mas a verdade é que nós temos neste espaço 800 anos praticamente de história continuada, quase 900 anos já, de história continuada de uma vivência cristã baseada neste ponto de arranque que foi a conquista definitiva de Lisboa aos mouros e, portanto, a sua incorporação definitiva no território de Portugal. Em 1147, o Chiado era uma zona distante de Lisboa. Lisboa estava aqui à frente, na outra colina, onde está o castelo e que nós ainda hoje podemos observar, apesar dos edifícios que aqui existem. Mas a cidade, nos 200 anos seguintes, cresceu. Cresceu lentamente, mas imparavelmente. E passados 200 anos, toda a zona baixa já estava ocupada por um casario que começava a marinhar por esta zona que é hoje o Chiado. As guerras fernandinas fizeram com que a cidade de Lisboa fosse cercada por Henrique II de Castela em 1372.
E nessa altura as muralhas eram insuficientes. As muralhas continuavam, sobretudo, em torno da colina do castelo, com outro lance de muralhas criado no tempo de Dom Dinis, que cobria a zona entre o Corpo Santo e a muralha na Rua da Padaria. Portanto, cobria a frente da praia e impedia um desembarque inimigo com facilidade, mas não impedia que os sitiantes se instalassem onde está hoje a Estrela, por exemplo, ou ali no Rato. E, portanto, esta zona da cidade, estando desprotegida, esteve muito exposta e Henrique II de Castela não pôde conquistar Lisboa, mas pôde saquear e destruir todo o casario exterior à muralha. E então Dom Fernando, um rei também com uma vida muito associada a Lisboa, entra em cena. Entra em cena porque percebe que a sua política sempre muito crispada em relação a Castela e toda a insegurança que se vivia e o facto de Portugal ser então um reino com 200 anos, cuja sobrevivência ainda era pouco clara, tendo em conta as naturais ambições hegemónicas de Castela, Portugal sabia que nessa altura tinha que se defender, como conseguiu, fosse através da defesa dos cercos que Lisboa voltou a sofrer, fosse em batalhas campais, como a de Aljubarrota. Essa defesa a defesa do reino exigia que a cidade de Lisboa estivesse convenientemente protegida. E para isso era preciso criar novas muralhas. E esta zona do Chiado passou então a ser integrada completamente e definitivamente dentro da malha urbana, ou dentro do espaço urbano, aqui ainda não havia muitas casas, dentro do espaço urbano de Lisboa. E aqui onde é hoje o Largo Camões estavam as portas de Santa Catarina, uma das entradas principais da cidade, e a muralha corria ao longo daquilo que é hoje a Rua do Alecrim, desde São Roque não até ao Caixo de Rei, porque ela fletia mais abaixo, fletia em direção ao Corpo Santo, sem tocar naquilo que é hoje a zona do Cais do Sodré. As muralhas fernandinas são visíveis em muitas das gravuras do século XVI, embora já não estivessem ativas, mas estão visíveis, e hoje, se andarmos pelo seu perímetro, ainda encontramos pedaços de muralhas, torres que sobreviveram ao passar do tempo. E o nome ficou para sempre, Muralhas Fernandinas. Esta zona do Chiado foi uma zona fundamental desse ponto de vista, porque foi a zona nobre que foi incorporada e que foi sendo preenchida nos 130 anos seguintes por edifícios, antes da cidade se libertar então, e definitivamente, do aperto de uma cerca, de que Lisboa será uma das primeiras cidades europeias a libertar-se. Mas primeiro, antes de se libertar, a partir dos anos do século XVI, foi preciso defender-se. E o Chiado tornou-se uma zona fundamental, até porque, durante o cerco de 1384, o acampamento principal dos castelhanos estava na zona que é hoje da Estrela, e portanto era a colina em frente à zona do Chiado, e portanto muitas vezes terá aqui vindo o mestre Davis, então, defensor dos reinos, espreitar o inimigo que estava ali na zona da Estrela. Esta era a zona melhor para espreitar, era a zona onde se podia ver mais perto e, portanto, esta zona foi percorrida inúmeras vezes, quer pelo rei Dom Fernando, que acompanhou as obras, quer depois por Dom João I. Mas Dom João I ainda vamos falar. Vamos até ao Carmo. O Largo do Carmo, hoje, continua, é uma zona, uma vez mais, emblemática da cidade. As gerações mais recentes não esquecem, porque as imagens não o deixam esquecer, felizmente, o momento mágico do 25 de Abril, em que, tendo o chefe do governo do Estado Novo se acoitado na sede da GNR junto ao Convento do Carmo, aí o grupo de Salgueiro Maia o cercou e exigiu a sua rendição, como acabou por acontecer, perante uma multidão que enchia completamente o espaço. É um espaço, pois, para nós lisboetas e para nós portugueses, tem hoje um valor inestimável e inesquecível para as gerações que viveram esse dia extraordinário que foi o 25 de Abril. Mas a história começou muito antes. Com a criação das muralhas fernandinas no final do século XIV, a zona que corresponde ao Carmo foi integrada de vez sobre a cidade. Mas era uma zona ainda desabitada e sem grandes construções. Era um penhasco sobre o Rossio. E é nesse penhasco sobre o Rossio que uma figura, não um rei, mas uma das figuras fundamentais para que tenha continuado a haver reis de Portugal a partir do final do século XIV, quis criar um mosteiro. Estou a falar de Dom Novas Pereira. Novas Pereira é um dos maiores heróis da história de Portugal, no sentido mais literal do termo. Um homem que, de espada na mão, conseguiu evitar que o reino fosse conquistado pelos castelhanos. Um homem que, de espada na mão, animou o seu próprio rei a ir com ele. Um homem que, com um verbo duro e espontâneo, nas cortes impôs esse homem, Dom João, mestre Davis, como rei de Portugal,
O seu discurso foi um dos discursos mais fundamentais para que as cortes hesitantes acabassem por escolher o mestre Davis como rei de Portugal. E depois foi escolher este espaço aqui, onde está hoje o Largo e o Convento do Carmo, para criar o seu mosteiro, onde ele depois de uma longa carreira pública, em 1422, se vir instalar como um simples irmão. Dom Novas Pereira foi conde 3 vezes, era conde de Barcelos, conde de Ourém, conde de Arraiolos, libertou-se primeiro do condado de Barcelos para o seu genro, ainda no século XIV, e depois, em 1422, deu os outros 2 condados aos seus netos, Dom Afonso e Dom Fernando. E ficou apenas com um título, que esse conservou até ao dia em que faleceu, a 1 de abril de 1431, foi o título de condestável. E, portanto, é indiscutível que Dom João I, nesses últimos anos, sempre que estava em Lisboa, passou por aqui pelo Carmo, pelo Largo do Carmo, que entrou ali porque não deixou de visitar o seu amigo por várias vezes. E, portanto, esta zona do Carmo, marcada na cidade de Lisboa pela vontade de Dom Novas Pereira, é uma zona que podemos associar a Dom João I. Não porque aqui tenha acontecido um acontecimento extraordinário na vida de Dom João I, a não ser esse ter ali vivido e ali morrido e ali ter sido, e todo aquele ambiente ter sido criado pela figura crucial para percebermos Dom João I e para podermos hoje estudar Dom João I. Dom Novas Pereira é um homem extraordinário no seu tempo, um homem decidido, que nunca hesitou e que entendeu que a causa nacional era uma causa justa e podia, com a sua ajuda, ser uma causa vencedora, como foi. É o herói, é o estratega e o herói da Batalha de Aljubarrota, mas por trás, indiscutivelmente, teve também este homem que arriscou e que foi sempre muito bem sucedido, que foi Dom João I. Ambos, nos seus últimos dias, foi aqui, neste espaço do Largo do Carmo e ali dentro, no Convento do Carmo, que se encontraram, talvez mais já para recordar aquilo que tinham sido as suas façanhas e a sua vida aventurosa e bem-sucedida, ou, quem sabe, a pensar até o que é que iria ser, o que é que os seus descendentes iriam fazer depois de eles falecerem, como acabou por acontecer no Novas Pereira em 1431 e 2 anos depois, Dom João I. As muralhas fernandinas, de que vos falei há pouco, passavam aqui, pelo Chiado. Tínhamos aqui, onde é hoje o Largo de Camões, tínhamos as portas de Santa Catarina. E as muralhas, como já vimos, corriam ao longo da Rua do Alecrim, envolvendo e guardando dentro da cidade todo o espaço que nós hoje designamos como Chiado. Construídas, completadas em 1373, estas muralhas preenchiam nesta região onde estamos da cidade um espaço ainda meio vazio, baldios, zonas que ficaram dentro da muralha por uma questão defensiva, porque a muralha não podia ficar lá em baixo, na baixa, tinha que ficar num ponto elevado, junto a um declive que pudesse permitir o controle de qualquer invasor, de qualquer inimigo que se aproximasse e que lhes dificultasse a vida, obrigando-os a subir para aceder às muralhas. Mas a cidade foi crescendo e, passados pouco mais de 100 anos, passados 120 anos, a cidade deixou de caber dentro das muralhas fernandinas. E o arranque de um povoamento e de uma urbanização exterior à muralha começou também aqui, numa zona hoje de folia, numa zona que é hoje marcada pela noite, que é o chamado Bairro Alto. Começou por se chamar, a partir de 1498, o bairro do Andrade e a Vila Nova do Andrade, que era e foi patrocinada pelo rei Dom Manuel I. Se repararem, hoje a Baixa, por causa da sequência do terremoto, é também uma zona de arruamentos perpendiculares, mas era, na Idade Média e na Idade Moderna, uma zona de arruamentos orgânicos que se tinham desenvolvido conforme as pessoas foram ocupando o território e que tinham becos, escadinhas e todo um conjunto de uma formação espontânea. Ora, o Bairro Alto, as ruas que nós temos hoje no Bairro Alto, são as ruas que lhe foram dadas quando o Bairro Alto foi crescendo ao longo do reinado de Dom Manuel I. Dom Manuel I é um rei importantíssimo para Lisboa, porque refez a cidade por dentro e deu esta novidade que foi permitir e impulsionar a sua saída para lá das muralhas. Ao mesmo tempo que ele, rei, saía do Paço da Alcáçova, protegido no alto do Castelo de São Jorge, e vinha viver junto à população no novo Paço da Ribeira, erguido sobre a Casa da Índia, junto àquilo que nós hoje depois designamos ainda hoje como o Terreiro do Paço. Com esse nome, precisamente, porque estava ligado ao novo Paço Real. Dom Manuel I foi, pois, o rei que desenvolveu Lisboa e que, ao permitir que a cidade ganhasse esta nova dimensão,
Ao mesmo tempo, não se preocupou com a sua defesa. E isso vai fazer de Lisboa, a partir de então, uma cidade peculiar. Se virem gravuras de qualquer cidade europeia dos séculos XVI, XVII e até XVIII, notarão que todas elas, praticamente sem exceção, estão rodeadas de muralhas. E sempre que cresciam muito, uma nova cerca era acrescentada para que os novos edifícios continuassem a estar protegidos. A maior parte da Europa viveu numa guerra contínua até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Portugal é um espaço muito mais pacífico, com guerras exteriores, mas que teve só uma grande invasão, as invasões francesas, no princípio do século XIX, em que a cidade de Lisboa não foi defendida com muralhas, mas foi defendida com outras linhas defensivas mais eficazes e mais sofisticadas. E, portanto, a partir do século XVI, Lisboa já não é uma cidade rodeada de muralhas. As gravuras de Lisboa, nos livros europeus que vão sendo publicados, ou se fizéssemos hoje uma exposição com as cidades europeias no século, as capitais europeias, por exemplo, no princípio do século XVII, Lisboa destoaria, talvez com Londres, mas destoaria, e pelas mesmas razões no caso de Londres, porque é uma cidade que cresce a caminho de um outro centro, tal como a City de Londres cresce a caminho de Westminster, Lisboa vai crescer a caminho de Belém, e vai crescer sem muralhas. As gravuras já da segunda metade do século XVI mostram partes cada vez mais extensas da cidade a crescerem fora das muralhas fernandinas, sem preocupação. E tudo começou com esse rei, que foi o primeiro rei a viver permanentemente em Lisboa, tem 2 temporadas de quase 5 anos, fugindo à itinerância que era habitual nos reis, para se fixar na cidade que era a cabeça do reino e que era a cidade de que ele tanto gostava. Dom Manuel I está, pois, intimamente ligado a Lisboa e, de uma maneira muito particular, a esta zona da cidade, que é o Chiado. Em 1755, Lisboa voltou a tremer. Não foi a primeira vez e voltou, já depois disso, a sofrer outros abalos. Mas o 1755 foi particularmente destrutivo. Além de ter sido muito mortífero, boa parte da antiga Lisboa, da Lisboa que vinha, em alguns casos, desde as suas origens cristãs, desde a ocupação portuguesa ou, sobretudo, do tempo dos descobrimentos, perderam-se, inevitavelmente, no fragor do desabar dos edifícios, do tsunami, dos incêndios, de tudo o que atacou esta zona onde nós agora aqui estamos, na Baixa de Lisboa, no Chiado. Entre as pérolas que se perderam, conta-se a ópera, Menina dos Olhos do Rei Dom José, acabada de inaugurar e que foi devastada, estando na Ribeira, junto ao rio, foi devastada pelo cataclismo. Tardou a recuperar-se uma ópera em Lisboa. Havia coisas mais importantes para todos os efeitos, dar casa às pessoas que ficaram sem casa, restabelecer um urbanismo nobre para os serviços, para os hospitais, para o governo, e nasceu a Baixa Pombalina, que foi completada com a inauguração do Terreiro de Paço e da estátua de Dom José, mesmo pouco antes do falecimento do rei. Depois subiu-se aqui para esta colina em direção ao Chiado e em 1793, finalmente, Lisboa recuperou a sua ópera. Já não aquela ópera de Dom José, mas a ópera que, ordenada no reinado de sua filha, foi inaugurada pelo príncipe regente Dom João VI. Foi aqui perto. Vamos então ao Teatro Nacional de São Carlos. Falar sobre os reis de Portugal no Chiado, o melhor sítio para acabar é aqui, neste espaço magnífico, que é o Teatro Nacional de São Carlos. Inaugurado a 30 de junho de 1793, pelo príncipe regente, então, o futuro Dom João VI, com uma placa evocativa de Carlota Joaquina aqui assinalada na frontaria do teatro. É um espaço que foi frequentado por todos os últimos reis de Portugal, desde Dom João VI. Dona Maria talvez tenha cá estado, talvez não tenha percebido, dada a sua insanidade mental, mas depois Dom João VI aqui esteve e voltou, depois de voltar do Brasil. Podemos associar este espaço de uma maneira muito particular a Dom Pedro IV. Não o Dom Pedro IV rei, não o Dom Pedro IV foi imperador do Brasil, mas simplesmente o Duque de Bragança. No fim da Guerra Civil, Dom Pedro IV tinha abdicado do seu trono imperial brasileiro para o filho Pedro II e tinha abdicado do seu trono português, por direito também era herdeiro, em sua filha Dona Maria II. E, portanto, no fim da Guerra Civil, Dom Pedro IV era simplesmente o Duque de Bragança. Foi o título com que faleceu e uma das suas últimas aparições públicas foi precisamente a sair deste teatro depois de aqui ter assistido a uma récita. É um teatro que está muito ligado depois também aos últimos reis, em particular Dom Luís e Dom Carlos, que frequentavam assiduamente este espaço. E, portanto, podemos imaginar, em particular, o camarote real, que agora é camarote presidencial,
ou o camarote nobre deste teatro, como com os personagens que por aqui passaram e que assistiram aqui às récitas. Lisboa sempre foi uma cidade enquadrada com a Europa e por aqui passaram os melhores, como passavam por qualquer teatro da Europa, porque São Carlos é e foi sempre um teatro de referência no âmbito da música europeia. Temos esta força numa Lisboa centenária, uma Lisboa que aqui perto começou, como já vos falei, com uma ermida a olhar para o Castelo dos Mouros que se queria conquistar, e agora, quando este já é um espaço completamente central e não periférico da cidade, era aqui que se vinha e que se vem ainda hoje em Lisboa escutar a boa música clássica.